Flamengo sofre a primeira derrota no Brasileirão. A gente vai repercutir aqui o jogo de hoje do Flamengo e do São Paulo. Vamos passear também por outros jogos do Brasileirão. O Corinthians tomou uma virada na Vila Belmiro, jogando contra o Bahia, inclusive com golaço do Jean Lucas. E também a gente vai falar sobre essas percepções para a Supercopa do Brasil, né? Domingo já vai valer título, então na minha visão, já adiantando um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, na minha visão o Flamengo vai um pouco baleado, mas não no sentido de psicologicamente por conta dessa derrota, mas principalmente por conta do início de temporada. O Flamengo é o segundo jogo com a cavalaria, né, que a gente costuma chamar, segundo jogo com a cavalaria. O Arrascaeta, inclusive, voltando hoje, Jorginho não tinha jogado nenhuma partida ainda, foi expulso ali no final, então eu acho que a gente tem que ir com o olho bem aberto, assim, tanto o Corinthians, né, o Corinthians vem de sequências meio dramáticas, não tem desempenhado bom futebol ainda esse ano, mas, obviamente, terminou a temporada um dia desse, né? Foi campeão da Copa do Brasil quase ali no Natal, mal deu um mês, então é normal essas oscilações e a gente vai passear por esses jogos e entender o que está acontecendo para essa próxima Supercopa. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, pra gente continuar fazendo esse projeto. A gente grava um vídeo todo dia, no mínimo, falando, repercutindo alguma situação sobre futebol internacional, futebol brasileiro. Às vezes a gente está assistindo televisão e passa 1 ou 2 horas pra gente poder analisar um momento do jogo que foi de mais destaque, de um jogo específico, de uma informação. Aqui não, a gente vai direto ao ponto e se esse tipo de vídeo faz sentido, se inscreve aí e me ajuda a bater a meta de 200 inscritos, beleza? Bora lá. O Flamengo, ele começou muito bem no primeiro tempo, a pressão alta estava funcionando, estava encaixando. Pra quem não sabe, pra quem não teve acesso a essa informação, ano passado teve um dado que falou que o Flamengo é o time de maior pressão alta no mundo, ou seja, é o time que mais tempo fica no campo adversário, seja no perde pressiona, seja construindo jogadas, enfim, mas principalmente na fase defensiva do Flamengo, o Flamengo tem a maior pressão alta do mundo, e hoje a gente não viu muito bem isso. No primeiro tempo o Flamengo, até enquanto teve gás, estava conseguindo encaixar algumas situações, teve uma chance importante para cada lado, os goleiros fizeram boas defesas, mas esperado para quem tá voltando de temporada agora, já o São Paulo tá jogando desde o início do ano com o time completo, né? O São Paulo já tem ali 6 jogos, se eu não me engano, com o time completo, então chegou mais preparado, né? A prova disso foi o resultado de hoje. Não desmerecendo a vitória do São Paulo, mas o Flamengo estava jogando em outra rotação. E o São Paulo estava muito bem, né? Os jogadores estavam com gás, dava para ver que a questão do fôlego do São Paulo estava maior que a do Flamengo. Teve um primeiro tempo xoxo, né? 0-0. O Flamengo um pouco melhor, na minha opinião, mas no segundo tempo a gente já viu o São Paulo ali melhor, né? Chegando com mais gás. Marco Antônio, para mim, é um baita jogador, um grande volante. E o Luciano é muito decisivo, né? Em jogo grande ele sempre aparece, principalmente contra o Flamengo. E quando o Flamengo fez aquele primeiro gol, eu quero abrir um parênteses para falar sobre o gol do Flamengo. Aquela assistência do Pedro foi espetacular. O Pedro passou a temporada toda lesionada passada. E esse ano ele vem na corrida de centroavantes para a Copa do Mundo, ele vem um pouco atrás. Inclusive o João Pedro marcou 2 gols hoje jogando pela Champions League. Decidiu, empatou e virou pro Chelsea. A situação tá muito difícil para a camisa 9. Felizmente, dessa vez, tá difícil pro lado bom. Tem João Pedro, Igor Jesus fez gol na última rodada da Premier, Matheus Cunha entrou e fez gol. Tá complicada a situação pro Pedro, mas nada impede que aconteça igual na Copa de 2022. Ele fez um primeiro semestre ali espetacular, no segundo semestre, né, que a Copa foi no fim do ano, um segundo semestre perfeito. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, brasileiro, e conseguiu a convocação. Na minha visão, ele não é esse cara, eu não convocaria o Pedro, ele tá bem atrás dos outros atacantes, inclusive o Endrick acabou de marcar um hat-trick. Se fosse levar algum centroavante de característica mais diária, eu levaria o Igor Jesus, ou tentaria adaptar o João Pedro para jogar ali, mas ele tem outra função e não tá acostumado. Mas ele tá começando agora a jogar sozinho como atacante, né? Tá sendo uma referência e isso eu vejo de forma positiva para a seleção. Voltando, né, depois dessa assistência espetacular do Pedro, o Plata fez gol, né? O Plata, que para mim ali foi um dos melhores jogadores contra o PSG. Pra quem assistiu o jogo viu que ele conseguia manter a intensidade e conseguiu pressionar bem ali, principalmente na marcação do time do PSG. Mas, voltando pro jogo, depois disso o São Paulo foi gostando do jogo, foi se aproximando, fez gol com o Luciano e na falha do Pulgar fez a virada, né? Colocou a virada, um Danielzinho, né, que jogou no Mirassol, jogou demais no Mirassol, tanto é que o Mirassol conseguiu para a Libertadores direto, sem fase de grupos, e botou o São Paulo na frente, e é isso. O São Paulo, na minha opinião, vitória importantíssima para chegar bem para os próximos jogos. São Paulo tá afundado em crise, impeachment de presidente, o Muricy Ramalho pediu para sair, Rafinha chegou lá. É uma vitória de reconstrução para o São Paulo e mostrando a força que tem no Morumbi, né? Quando joga no Morumbi, joga com muita intensidade, a torcida motivando. Já o Flamengo, muita atenção para essa Supercopa do Brasil, né? Não pode levar como se fosse o título mais importante do ano, porque não é. Porque se fosse uma coisa muito importante, o Flamengo teria voltado antes, mesmo terminado depois. Mas eu acho que o Flamengo está dando a exata importância. É um torneio de pré-temporada, é a visão que eu tenho, eu acho que a visão que o Flamengo deve ter também. Ainda assim, é favorito contra o Corinthians. O Corinthians tomou uma virada hoje, jogando contra o Bahia. Muita atenção no Bahia.
Bahia nesse campeonato esse ano. O Bahia chega bem arrumadinho, com a mesma base do ano passado, e vai chegar para pressionar lá em cima, né? Para brigar pelo menos por G4. E é isso. Se você curte esse tipo de vídeo, rapidinho, informação rápida, te atualizo. E você, caso tenha curtido, deixe seu like, beleza? Tamo junto, valeu!